Olá, paz do Senhor Jesus para você. Você que está aí, mais uma mensagem para a tua vida. Hoje Deus me deu mais uma mensagem para me dividir com você. E que nós possamos crescermos junto a cada mensagem. Desde já eu peço a você que, se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, que eu estou sempre postando lá uma mensagem nova. Se você gostar desse trabalho, curte e compartilhe, para que outras pessoas também possam ouvir o que Deus quer falar com você na data de hoje, em nome de Jesus. E o tema de hoje, irmãos, é um bom relacionamento. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de relacionar. Hoje nós temos dificuldade de termos amigos, não é verdade? Às vezes temos amigos nas redes sociais. Amigo do Facebook, amigos virtuais, melhor dizendo. Mas amigos íntimos, amigo que vive, que conhece a sua dor, que vive o processo da sua vida, são poucas pessoas. Porque o mundo está cada dia pior. As pessoas têm se afastado uma das outras. E amigos de verdade têm desaparecido. As pessoas não estão tendo mais amizade, mais amigo. Então, o tema de hoje é o 4 passos para nós termos um bom relacionamento. Para nós termos um bom relacionamento. O primeiro versículo que nós vamos estar lendo está lá em Romanos 12 e vamos ler o 18. Romanos 12, 18 nos diz assim: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, a Bíblia está nos falando, se dependermos de nós, nós temos que termos paz para com todos os homens. Todos. Eu disse aqui uma vez e vou repetir hoje novamente. Se somos realmente cristãos, se somos verdadeiramente cristãos, a maldade não pode estar em nós. A maldade está no mundo, não em nós. As pessoas podem nos desejar mal, as pessoas podem nos ver de forma diferente, as pessoas podem falar algo para nós que possa vir até nos machucar. Mas são as pessoas e não nós, porque a maldade não está em nós, irmãos. Vamos ler o outro texto que está lá em Colossenses 4. Colossenses 4, nós vamos ler os 5 e o 6. Colossenses 4, 5 e 6. Nos diz assim: andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre em graça, temperada com sal, para que saibais como haver de responder a cada um. Nós temos que termos estrutura, irmãos, na nossa vida, para todos os momentos. Sabemos falar, sabemos responder, sabemos conduzir a nossa vida, para nós não chatearmos as pessoas, para nós mostrarmos para as pessoas que a maldade não está em nós, e também para nós não desagradarmos a Deus. Então, ter um bom relacionamento, irmãos, interpessoal, é uma das bases para uma vida equilibrada e saudável. Então, se nós queremos termos uma vida equilibrada e saudável, nós temos que termos um bom relacionamento interpessoal. Seja no âmbito familiar, que hoje é difícil, né? As pessoas hoje não estão se comunicando mais, se conversando mais. Seja no âmbito profissional, né? Às vezes pessoas nos veem de maneira diferente, ou nos demonstra ser de maneira diferente, seja no âmbito social ou também no âmbito espiritual. Nós temos que saber nos prostrar em todos os âmbitos, para que as pessoas possam nos compreender, nos entender, irmãos. Para nós relacionarmos bem, exige empatia. Se nós não tivermos empatia, fica difícil de nós relacionarmos. E através da empatia vem a comunicação, irmãos. Respeito. O respeito, ele se torna duradouro. Ele não acontece por um acaso. Quando eu entendo que cada situação, para cada pessoa, a primeira coisa que eu tenho que ter em minhas mãos para oferecer para aquela pessoa é o respeito. Respeitar a pessoa da forma que ela é. Respeitar a pessoa com a estrutura que ela tem. Respeitar as pessoas até mesmo com os erros que elas cometem, porque é a pessoa que está cometendo o erro.
e não é você. Então nós temos que aprendermos a respeitar a pessoa. E esse texto que nós lemos aí, esses dois textos em Romanos 12, 18 e Colossenses 4, nós lemos os 5 e os 6, fala sobre o cuidado que devemos ter com o nosso relacionamento e com as pessoas. Lá em Romanos 12, 18, nos fala assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, é nossa responsabilidade buscar um relacionamento com todas as pessoas. Já em Colossenses 4, nós lemos aí os 5 e os 6, a instrução é clara, devemos aproveitar bem a oportunidade de termos para nós relacionarmos, semeando palavras sempre agradável, temperada com sal. Isso nos mostra o valor de uma comunicação intencional, respeitosa e sábia. Então nós temos que aprendermos a relacionar para que as nossas amizades sejam duradouras, para que o respeito seja algo acima de qualquer coisa. Se eu respeito o meu próximo, se eu entendo a razão no qual muitas coisas ele não faz igual eu faço, ou ele não comporta igual eu comporto, não é que eu estou aceitando os erros, é porque eu estou respeitando as pessoas da forma que ela é. Nós não conduzimos ninguém. Quem conduz as pessoas é ela própria através do Espírito Santo de Deus. Nós não moldamos ninguém. Quem molda as pessoas é o Espírito Santo. Nós não transformamos ninguém. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. E é por isso que nós temos que respeitarmos as pessoas da forma que ela é. Então eu quero citar aqui 4 passos para um relacionamento saudável. Se nós tivermos esses 4 passos, nós conseguimos ter um relacionamento saudável. Conseguimos termos verdadeiros amigos. O primeiro passo, irmãos, é o amor. Amor é a chave de toda vitória. Por que o amor? Porque o amor é Deus. O amor é algo de Deus para nós com Deus e para nós com as outras pessoas. Aonde nós vamos estar lendo? Lá em Mateus 5. Nós vamos ler o 44 até o 46. Mateus 5, 44 a 46, que nos diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu, porque ele fez nascer o sol sobre os maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se amardes o que amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos também assim? Então Deus está nos mostrando que o amor, nós amamos as pessoas. Junto com o respeito vem o amor. O respeito é a chave que eu abro a porta da amizade. E junto do respeito, eu acrescento o amor. Amar as pessoas. Não amar pela estrutura que ela tem, não amar pela colocação social dela, não amar simplesmente porque eu estou ali próximo dela todos os dias. Amar porque o amor vem de Deus. O amor é de Deus para nós, para com Deus e para nós com as outras pessoas. Por isso que nós, como cristãos, nós temos que amar. E um cristão verdadeiro, irmãos, não considera ninguém como inimigo, porque o mal não está em nós. Eu disse aqui no início, o mal pode estar no mundo ou nas pessoas, mas jamais em nós. Não temos inimigos, não constituímos inimigos, não fazemos inimigos, nós fazemos amigos. Se não conseguimos fazermos amigo, nós não fazemos inimigo. Essa é a verdadeira estrutura de um cristão. No entanto, a palavra nos ensina que devemos amar até mesmo aquele que, por algum motivo, nos tem como inimigo. A pessoa pode nos ter como inimigo, mas nós não somos inimigo dela. E sem dúvida, irmãos, um relacionamento saudável começa sendo regado com muito amor e carinho pelas pessoas. É impossível lembrarmos que o amor não é apenas uma opção para um cristão, é um mandamento de Cristo que nos deixou, que está lá em João 13, 34 e 1 João 3,16. Somos instruídos a amar como ele nos amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça,
mas têm a vida eterna. Então, se Deus conseguiu nos amar, se Deus te ama, da forma que você é, com os erros que você tem, se Deus tem um amor infinito por você, se Deus tem um amor por você e fez algo maravilhoso por você, Ele pede que nós façamos da mesma forma. Então, o primeiro passo é o amor. E o segundo passo, irmãos, é o respeito. Então, junto aí do amor, né, eu trago também o respeito. Se eu tenho um respeito e o amor, eu já tenho credibilidade com as pessoas no qual eu convivo. Onde nós vamos estar lendo lá em Romanos 12, 10. Romanos 12, e vamos ler só o 10. Romanos 12, 10 nos diz assim: amai-vos condicionalmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos condicionalmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal, irmãos, é o que Deus está nos ensinando. Nós temos que termos esse amor fraternal. Respeitar as pessoas, irmãos, é reconhecer o valor que cada uma delas possui. Nós temos que respeitarmos as pessoas. Respeitar as pessoas, irmãos, é algo que nós aprendemos dentro do berço cristão. Nós não moldamos ninguém. Nós respeitamos as pessoas. O mal não está em nós, o mal não está no mundo. E é por isso que nós temos que respeitar as pessoas, independente da sua opinião, independente da sua colocação política, independente da cor da pele, independente da estrutura financeira que ela tem, independente de onde ela mora, independente se ela tem uma vida toda destruída, independente se ela tem uma vida toda pecaminosa. Nós amamos a pessoa. Esse é o amor de Cristo. Amamos a pessoa. Nós não vamos colocar o ódio, a raiva, a ira no lugar do amor, porque a pessoa é diferente de nós, ou porque a pessoa faz algo diferente de nós, independente da colocação religiosa dela, do mundo religioso que ela escolheu para viver, independente do local onde ela trabalha, independente se a vida dela está toda pecaminosa, toda destruída. Nós conseguimos e temos que amarmos a pessoa incondicionalmente. Então, o amor e o respeito, ele cabe dentro do coração da pessoa. Se nós amamos, Jesus, ele fala que ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, Deus falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem e não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, se houve um amor de Deus para conosco, entregando Jesus à morte de cruz, pedindo a nós que nós venhamos, fazermos como exemplo e aprendemos também a amar a pessoa, independente do grau, da colocação, da estrutura, da vida da pessoa, nós amamos a pessoa. Terceiro passo, irmãos, nós temos que ser flexíveis. Se eu tenho respeito, se eu tenho amor, também eu tenho que ter flexibilidade. Porque a flexibilidade resolve muitas guerras, muitas lutas, muitas discussões. Se eu sou flexível, é como eu estou dando o braço a torcer. É como se eu consigo, em meio a uma conversa, em meio a uma situação, eu consigo colocar ali palavras que, normalmente, aquele grau, aquela tensão, aquela raiva, aquele momento negativo que a pessoa está passando. Então, nós temos que sermos flexíveis. Lá em Romanos 15, nós vamos ler o 1 e o 2. Romanos 15, 1 e o 2, que nos diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de vós agrade o próximo no que é bom para edificação. Então, nós temos que sabermos resolver as coisas, muitas das vezes, em diálogo, na flexibilidade. Às vezes, a tensão, a raiva, a discussão ali está a ponto de virar uma briga, mas se você entra ali com a flexibilidade e traz a paz. Resolve aquela questão, resolve aquele problema.
É impossível, irmãos, nós mantermos um bom relacionamento com as pessoas sendo inflexível. Nós temos que ser flexível. Alguém que sempre quer ter razão não consegue relacionar bem com ninguém. Então, se eu acho que a razão está sempre comigo, se eu não dou o meu braço a torcer, né? Se eu não aceito ali a colocação, se eu não aceito ali muitas das vezes apaziguar uma questão ou resolver uma questão, eu não consigo ter um relacionamento saudável com as pessoas. Então, o versículo que nós lemos aqui fala sobre a importância de nós não agradarmos a nós mesmos, mas o nosso próximo, visando a edificação mútua, resolver os problemas, resolver as questões. E o quarto passo aqui, irmãos, é perdoar. Então, se eu tenho as outras coisas aqui na bagagem, né, se eu tenho aqui as outras coisas, que é o amor, o respeito, a flexibilidade, eu tenho que aprender a perdoar. Porque o perdão também é de Deus. O perdão é algo de Deus, é algo maravilhoso de Deus. O perdão é onde nós zeramos ali a balança do mal, a balança do erro. Quando eu abro a boca e peço perdão, e a pessoa no qual me perdoa, Deus me perdoa, significa que eu não tenho mais motivo ou algo sobre aquele fato para mim, para ser cobrado. O perdão é isso, é para zerar a balança, onde nós vamos estar lendo, lá em Colossenses 3. Vamos ler o 16, somente o 16. Colossenses 3:13, vamos ler o 13. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13 nos fala assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, da maneira como Cristo vos perdoou, fazeis também assim. Seguimos o exemplo de Cristo, perdoando, aprendendo a perdoar, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós, humanamente, estamos sujeitos a erros. Não existe boas amizades ou bom relacionamento que nunca tenha passado por falhas e dificuldades, não é verdade? Falhas e dificuldades para nós relacionarmos. E quando nós falamos aqui de relacionamento, não é só colega, amigo, relacionamento de pai com os filhos, relacionamento de marido com a esposa, relacionamento da esposa com o marido, relacionamento da esposa com os filhos, relacionamento com os vizinhos, relacionamento com os irmãos da igreja, relacionamento com as pessoas da faculdade, da escola, relacionamento com as pessoas que nós trabalhamos, irmãos. Então, quando nós falamos de relacionamento que abrange, alcança todos os graus, todos os tipos de pessoas. Então, passamos por tantas coisas, por tantas lutas, por tanta dificuldade, por tantas falhas. Por isso que o versículo lido nos ensina que assim como Cristo nos perdoou, também devemos perdoar uns aos outros. E ponto final. É impossível agradar a Deus enquanto negarmos o perdão. Se negarmos o perdão, não estamos agradando a Deus. Se negarmos o perdão, estamos em dívida com Deus, irmãos. E mesmo que seja apenas uma pessoa. Uma só pessoa que eu fiz mal e não quero liberar o perdão, eu estou em dívida com Deus. Então nós temos que liberarmos o perdão, porque o perdão é de Deus, é algo de Deus para mim, é algo de Deus para você, é algo de Deus para nós, irmãos, o perdão. E eu concluo essa mensagem dizendo aos irmãos o seguinte, o relacionamento saudável não acontece por um acaso. Se eu quero um relacionamento duradouro, relacionamento de anos, né, relacionamento aí que vai durar muitos e muitos anos, o relacionamento que vai durar e até que a morte os separe, irmãos. Então, relacionamento saudável, ele não acontece por um acaso. Eles são construídos com amor, com respeito, com flexibilidade e perdão. Então, as quatro palavras que eu quero deixar para vocês aqui nessa pregação são essas. É construído o relacionamento saudável. Ele não acontece por um acaso. Ele é construído com amor, respeito, flexibilidade e perdão. E quando aplicamos, irmãos, esses princípios à luz da palavra de Deus, não apenas fortalecemos o nosso
vínculo com as pessoas, o nosso vínculo com a amizade com as pessoas, mas também agradamos ao Senhor com as nossas atitudes. Agradamos a Deus com as nossas atitudes. Então, que possamos, a partir de hoje, a partir desse momento, irmãos, buscar viver em paz com todos e refletir o amor de Cristo em cada relacionamento. Que possamos trazer Cristo, que possamos trazer a luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o alimento espiritual de Deus, fortalecimento da palavra para nossas vidas, para o nosso relacionamento, para que tenhamos nós um relacionamento saudável, que possamos nós termos uma vida felizes com todos. Mais uma vez eu digo, o mal não está em nós, o mal não está no mundo. Talvez a pessoa tenha te olhado diferente, talvez as pessoas tenham te tratado diferente, talvez as pessoas tenham te desejado mal, mas são as pessoas, não é você. O mal não está em você, porque se você estiver na luz, se você estiver em Cristo, você não vai agir da mesma maneira que a pessoa está agindo com você. Você não vai tratar a pessoa da mesma maneira com que a pessoa está tratando você. Nós vamos tratar as pessoas à luz da Bíblia Sagrada, derramando sobre ela, mesmo que ela não goste, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não nos aceite, o amor de Cristo. Amém? Se você gostou, curta e compartilhe. Gostou, envia para os seus contatos para que outras pessoas possam entender o que é ter um bom relacionamento. Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Quero colocar essa pessoa, Deus, esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa e que possamos entender, compreender que precisamos do amor do Senhor em nós, que o mal está no mundo e o mal não está em nós, Deus, que possamos ter um bom relacionamento com as pessoas, com o público, com as pessoas de outras denominações, outras pessoas de outras religiões, com os vizinhos, com os amigos, com as pessoas de outras famílias, que possamos ter um bom relacionamento com todos, em nome de Jesus. Sou o irmão Pastor Leandro, deixando para você mais uma mensagem, em nome de Jesus. Inscreva-se, compartilhe e até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir.